No 50 Mais de hoje, vamos começar com Edivaldo Faustino da Costa, que é sindicalista, professor, 68 anos de idade, e é nosso entrevistado hoje no 50 Mais. Inicialmente, falar sobre a experiência e a atividade exercida pelo Faustino, que aos 68 anos de idade está na ativa, trabalhando através do sindicato, atuando na defesa dos direitos dos professores, dos trabalhadores da educação. Inicialmente, Faustino, de onde vem tanta vitalidade para estar aí na luta, mesmo aos 68 anos de idade? Primeiro saudar, né, os ouvintes dos 55 mais, né, e agradecer a você, 50 mais, e agradecer a você aí pela entrevista. A minha militância mesmo, ela começou em 78, através de uma organização chamada Organização Socialista Internacionalista. Essa organização era ligada à Quarta Internacional Comunista, né, que tinha a referência no mundo o comandante Leon Trotsky, Lev Davidovich Bronstein, um dos que iniciaram a revolução na Rússia, né, junto com Lenin e com Stalin depois. Então, eu ingressei nessa organização em 78, 79, nós pegamos a primeira greve dos professores do Estado, a primeira greve de servidor público do Brasil e a segunda greve, né, em plena ditadura militar ainda. O governador era Tarcísio de Miranda Buriti. Então, eu não era da direção do sindicato, era professor e nós ingressamos, porque naquele tempo que nós fizemos grupos das escolas, que eram os agrupamentos, comandos de greve, eram os comandos de greve, famoso comando de greve. Depois disso aí veio o Partido dos Trabalhadores, nós participamos da fundação do Partido dos Trabalhadores, já enquanto jornal O Trabalho, que era a expressão na clandestinidade da nossa organização, e aí nós fomos tocando, né, e fomos nos inserindo. Então, depois eu ingressei nos Correios, trabalhei 16 anos e 8 meses nos Correios, também fundamos uma associação, fui presidente da Associação dos Correios, fui o primeiro presidente da Associação dos Correios Telégrafo, na Paraíba. Participei da FENATEC, que era a Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios e Telégrafo. Participei de uma greve de fome em Brasília, em 1987, nós fizemos uma greve, fomos demitidos. Na época era o ministro Luiz Carlos Magalhães, né, o famoso Toninho Ternura, Toninho Malvadeza, depois Toninho Ternura. Então nós fomos demitidos e fomos anistiados em 88 na Constituição, a Constituição Cidadã, que era de Ulisses Guimarães, né, foi o paladino no momento, né? E aí depois veio a anistia para nós, tanto para a gente como o pessoal da Revolução de 64, para os marinheiros, para todo mundo, e nós entramos no pacote, na anistia. Fui candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, fui candidato a vereador também na época, né? Uma época ruim, porque tinha um voto chamado era coligado, vinculado, era um voto... As eleições de 82. O voto era vinculado, você tinha que votar completo, então a gente não tinha chance nenhuma. Mas a gente participava como era aquela coisa de marcar o terreno, né? Dizer que estava ali com um partido novo, um partido que ia mudar um pouco a política brasileira, e fomos tocando o barco, né? Aí continuei no sindicato. Quando eu fui demitido dos Correios, eu fiquei ainda mais no sindicato, no Sintep, que é a ANPEP, que após a Constituição transformou-se em Sintep, era a Associação do Magistério Público do Estado da Paraíba. Então, após isso aí, foi transformado em sindicato, que a Constituição já garantiu o direito dos trabalhadores do serviço público serem sindicalizados. Então, nós passamos a ser sindicato e até hoje ainda estou na militância, né? Então, como você se define? Faustino por Faustino? Faustino por Faustino é aquela pessoa que mantém a tenacidade, né? E por mais que as coisas estejam ruins ou prestes a ficar pior, a gente tem uma esperança de que um dia algo vai mudar. E mudou, muita coisa mudou. Você observar o Brasil como era, hoje você já tem uma melhoria no plano social. Não acabou com as mazelas, porque os ricos continuam mais ricos ainda e os pobres continuam um pouco pobres. Mas um pobre hoje que já se alimenta, porque é uma política social. Você tem um pobre hoje que chega à universidade e vai fazer um curso de medicina. Inimaginável na sociedade brasileira, né? Negro, que tanto foi chicoteado durante 385 anos de servidão e de escravidão no país. Você tem esse agrupamento social que hoje tem juiz, tem promotor, tudo que graças às políticas sociais que foram desenvolvidas por dentro de um governo de esquerda, com uma visão social. O que a adolescência, a mocidade não lhe deu, que a
maturidade lhe proporcionou? Olha, nasci em 55, na cidade chamada Lagoa Grande, no Brejo Paraíba. Eu cheguei em João Pessoa aos 15 anos de idade, 1970. Nós saímos de Lagoa Grande no dia 29 de dezembro. Dia 30, nós já estávamos em João Pessoa, que era meu aniversário, de 15 anos. Né? A Copa do Mundo de 70, eu já assisti a vitória no viaduto Damásio Franca, ali naquele viaduto, que hoje é praticamente uma praça ali de frente ao Paraíba Palace Hotel, né? Aquele majestoso prédio. E tinha um jornal chamado A União, que onde hoje funciona a Assembleia Legislativa. E ali foi onde eu vi assim o exército na rua ainda, que era, né? 1970, 6 anos da ditadura. Então ali já era o primeiro contato, né? Depois aí foi quando eu entrei no Estadual de Cruz das Armas. Nós tínhamos Grêmio Estudantil na época, comecei a participar com o pessoal, e do Estadual de Cruz das Armas eu fui para o Liceu Paraibano. Aí a cabeça já estava um pouco melhorando, né, e já estava envolvido com outros camaradas. Quando cheguei na universidade já estava no caminho. Aí entrei já no Estado, já estava dentro desse agrupamento social que era a OSI, Organização Socialista Internacionalista, ligada à 4ª Internacional. Aí para frente aqui até hoje só militância. Bom, você já pensou em parar? Já se imaginou aposentado em casa, parado sem fazer nada, sem estar atuando, sem estar trabalhando? Não. Na militância, não. Para trabalhar mesmo, já minha contribuição, já me aposentei. Agora, na militância não tem como você se aposentar. Porque toda vez que você olha para trás, você vê alguma coisa que, se você deixar e não intervir naquele momento, vai refletir lá na frente para o seu descendente. Então não tem como a gente parar. Bom, e com relação à sua vida, o dia a dia, como é que é a rotina de trabalho? Você se cuida, vai sempre ao médico, toma bastante água? Como é que é cuidado com a saúde para poder ter essa vitalidade, para estar nessa luta, nesse movimento sindical? Olha, vê só, não tem como, sabe? Não tem como assim eu me cuidar. Porque, por exemplo, eu saí de João Pessoa no dia 7 de fevereiro. Hoje é 21 e eu ainda estou na estrada. Aí já fui para Cuité para Princesa Isabel para Monteiro. Então eu estou aqui desde domingo. Amanhã inicio o retorno. Então vou para João Pessoa, aí fico final de semana. Se tiver outras atividades para fazer no estado, eu vou fazer. Se não tiver, fico para João Pessoa. Médico, eu acho que depois da pandemia, não fui mais nada nenhum. Só fui mesmo para o de vista, que eu tinha que fazer o exame, porque para trocar o óculos estava muito arranhado. Fora disso. E água, esse negócio, e toda noite um whiskyzinho, um vinho, e vou tocando a vida. É o LG que me mantém vivo e o motor funciona. Qual a importância da família para você, Faustino? Aí é de fundamental a importância, né? Porque se você não tem, por exemplo, é para cima e para baixo. Mas você tem uma hora que você vai voltar para algum lugar. E é para casa, né? Onde você está, tem alguém esperando com você, pelo menos para compartilhar alguma coisa, brigar, discutir. Mas é salutar, né? Corrigir, ninguém corrige ninguém mais nessas alturas. Um camarada com 68 anos, você não consegue mais mudar o perfil dele. É só deixar de seguir o rumo da frente e ir aturando. Do mesmo jeito é do outro lado, né? Você vai fazer a convivência pacífica. Eu respeito seu espaço, você respeita meu espaço. E assim nós vamos tocando para frente. Pelo jeito, a grande paixão da sua vida é o movimento sindical. Você vive em função dessa luta que você começou muito novo. Tem tempo para pensar em você, é o tempo todo, 24 horas por dia, de luta sindical, de consciência, de luta, de classe, de defesa da categoria. É porque torna-se um vício, né? Você está ali, aí vai ficando viciado, fica viciante aquilo ali, aquele negócio. Primeiro você vai ter contato com várias pessoas que você não conhecia, passa a conhecer, né? O mundo abre uma perspectiva totalmente diferente. Você conhece pessoas de todos os padrões sociais, de todos os padrões intelectuais. Então você tem um vasto território assim que você, cara, eu não conhecia nada desse povo. Se eu estivesse em casa num sofá, jamais iria conhecer essas pessoas. Tem local que você vai, eu não conhecia esse lugar. Se eu estivesse em casa sentado num sofá, não conheceria também. Então são duas coisas, é o movimento sindical e a motocicleta. Para mim, enquanto existir a motocicleta, enquanto tiver força nas pernas, vou tocando o barco e vou vivendo também isso aí. Você passou por várias fases, né, do movimento popular, do movimento sindical, desde os anos
final dos anos 70, começo dos anos 80, e é esse momento novo, né, de modernidade tecnológica, de avanço tecnológico. Dá para fazer assim, traçar um perfil, falar algo sobre essa mudança que houve e foi produtiva, foi benéfica para a luta, para o trabalho de vocês? Foi, a nível de avanços, né? Houve um avanço muito grande. Você saiu, por exemplo, nós não tínhamos um piso salarial. Quem não, na década de 70, um professor no município ganhava R$40, 40, R$60. Hoje um professor tem um piso nacional numa carreira. Então houve um avanço, houve uma conquista, né? Houve uma conquista, inicialmente apenas para o ensino fundamental e hoje para toda a educação básica. Então houve um avanço. Claro que precisamos ainda mais, porque com isso aí também trouxe algumas coisas que não foram muito benéficas para a categoria, para o ensino médio, o novo ensino médio, nem para a categoria, nem para o próprio alunado, né? Porque tira a parte de pensamento da juventude, né? Pensamento crítico. Você vai ficar apenas com uma disciplina que é mais técnica, mais exata. Então valeu, está valendo a pena todo esse esforço, toda essa luta. Valeu, vai valer e vai continuar valendo, porque é um legado, não é para mim. É um legado que você deixa para as novas gerações. Eu tenho neto, né? Eu tenho filhos que são professores. Já estão seguindo também a luta sindical? Tem. Na família tem alguém que vai continuar esse trabalho? Tem um que milita. Eu tenho um filho que dá aula na Universidade da Bahia. Então, é um legado que você vai deixando, né? E você vê que, por exemplo, eu tenho um neto que ele pergunta para ele, quando vai crescer vai ser o quê? Você é bruto e andar de moto. Ou seja, então é uma referência como motociclista. O outro, quando chega lá em casa, a primeira coisa é a moto do vô. Você também é motociclista? Sou motociclista e desde 79 que eu ando em cima de uma motocicleta. Rodei, durante a pandemia, foram 45 dias, eu rodei os 223 municípios da Paraíba. É um desafio que existe chamado Valente Fazedor de Chuva, e você tem que tirar foto com a moto, a prefeitura lá, fazer uma selfie e mandar para eles por satélite. Então eles localizam a prefeitura e vê que a foto foi tirada em tempo real. Então eu rodei os 223 municípios da Paraíba. Bom, obrigado. A sua mensagem para concluir, as pessoas, né, que aí acomodadas, os jovens de hoje em dia que não despertaram também para a luta sindical, para pelo menos lutar pelos seus direitos. Qual a sua mensagem? A minha mensagem é que eles esqueçam o sofá. O mundo é muito grande para a gente terminar a vida sentado com a bunda no sofá. Vou seguir com o Faustino, que é sindicalista e foi nosso entrevistado de hoje do 50 Mais. Paulo Viana para a Rede Cidade de Rádio.